olá, todos sejam muito bem-vindos. Olá, olá, todos sejam muito bem-vindos. Hoje é segunda-feira, 26 de setembro de 2022. Eu já estou com a voz tranquila. Hoje em Curitiba, uma chuva brava. Aqui na região está um pouco escuro, porque a janela que fica aqui à frente, o clima está tão nublado que a iluminação não está sendo suficiente. Eu melhorei e o Cabral está com uma gripe hoje, mandou mensagem para nós bem cedinho, 7 horas da manhã, dizendo que começou a ficar com uma gripe ontem no final do dia, ele não conseguiria fazer o programa hoje. Então, viu que o pessoal comentou ali. Então, Cabral está gripado no dia de hoje, então ele suspendeu os 7 commodities em foco, e ele vai fazer a agenda comentada do dia toda segunda-feira e vai fazer o fechamento do mercado na sexta-feira. Então, é uma super parceria que nós estamos fazendo aí com um dos melhores analistas econômicos do Brasil, e ele veio para comentar em detalhe a agenda da semana, do que vai acontecer, do que pode acontecer, índices econômicos exclusivo para assinantes do Commodities em Foco. Isso deve começar muito provavelmente já na próxima semana. Então, Cabralzão aí, uma grande... Não tem nem o que falar, né? Todo mundo conhece o Cabral. E hoje eu já vi o pessoal comentando ali, mercado no vermelho, hoje sell-off não só macro, mas de commodities também, só tem uma commodity subindo, o restante tudo no vermelhinho. E dólar DX estourando aí 113 pontos. Então deixa eu compartilhar a tela. Essa é a tela aqui, são dos índices futuros. Então eu não comento muito sobre economia, mas como o Michael comentou ali o sell-off, eu falei, vou dar uma olhadinha para ver o que está acontecendo. E realmente nós vemos basicamente tudo no vermelhinho de hoje. Com relação à Itália, a Itália teve eleições agora nesse fim de semana, parece que a extrema-direita está ganhando, até pelo que eu vi, o Emerson Fittipaldi foi eleito aqui pelo Brasil como deputado, né, como congressista, o restante, e o Japão também, o restante tudo no vermelhinho aqui, com uma queda. E no ano, acompanhativo no ano, pelo que eu vejo aqui, só B3 aqui, a nossa Bovespa, que está no verde em dólares. Todo o restante no vermelho. E o problema é que não é vermelho de um dígito, como está aqui, ó. Nem sei o que é esse daqui. Tudo 2 dígitos, 30%, 20%, 30%. Então, realmente, mercado indo por uma liquidação. O que é normal também, eu achei engraçado que sempre que eu vou fazer o programa aqui pela manhã, eu vou nas notícias para ver, como eu tenho o Refinitiv, eu vou para a Reuters para ver o que está acontecendo. E aí tem essa matéria aqui, crise de energia e inflação podem levar grandes economias à recessão. Então, claro, todo mundo sabe disso, está comentando, é uma matéria atrasada, mas é bacana para ter uma visão de como que os jornalistas, como que as pessoas que elas entrevistaram estão pensando com relação à recessão. Porque é muito fácil para nós, que estamos aqui atrás da câmera, tudo, que temos interesse em vender nossos serviços, vir depois e dizer, o analista falou isso e aconteceu o contrário, eu já tinha avisado, eu avisei, eu sabia, não sei o quê, mas não é bem assim que funcionam as coisas, né? Depois que as coisas acontecem, fica fácil de a gente prever. Então eu acho bacana essas matérias para a gente ter uma ideia do que move a economia realmente está pensando. E eles falam realmente uma desaceleração aqui de 3%, 2,2% em 2023. Então todas as revisões estão realmente mostrando um encolhimento da economia, uma recessão vindo tanto nesse ano quanto no próximo ano. E as commodities já começam a refletir isso justamente nesse momento. Só que além das commodities, o principal ponto que eu acho que é importante, que está derrubando os mercados, é o dólar DX. Porque o dólar, na verdade, é o risco, né? Quando você vê a cotação do dólar subindo, você tem uma visão de como que está o sentimento com relação ao risco. E o dólar ele passa a ser a fonte mais segura
que existe no mercado financeiro total. Então, sempre que o dólar começa a subir, mostra uma certa insegurança, você vai ver essa insegurança através de outros indicadores, como inversão de curva de juros nos Estados Unidos, e esses indicadores. Mas o dólar, por tratar-se de uma paridade com relação a outras moedas, e no caso do dólar DX, ele é uma paridade com moedas fortes, e nós vimos essas moedas fortes realmente perdendo a paridade de 1 por 1, nós estamos vendo que o mercado está buscando a segurança do dólar. Parte por causa do risco, parte por causa que o governo norte-americano, o Fed, começou um ciclo de alta em sua taxa de juros, então já começa a falar em rendimentos positivos frente à economia. Então, sempre que o dólar estiver forte, ele vai passar a ser negativo para as commodities, porque commodity trata-se de renda variável, então, e ele é um seguro contra a inflação, né? Commodities são grandes drivers de inflação. Então, se o mundo começa a combater a inflação e busca a segurança da moeda norte-americana, a tendência natural seja que as commodities caiam. E é isso que nós estamos vendo hoje. Então, o petróleo, você vê que ele fez uma queda muito forte na sexta-feira, ele caiu mais de 5%. Na última sexta-feira, ele veio abaixo de $80 o barril, e hoje ele já está caindo 1%. Então, ele está em $77,97 o barril para o vencimento agora novembro. O petróleo do tipo Brent, que passa a ser o cálculo da nossa paridade de combustível, também está caindo 1%, e a $85 o barril. Por que o petróleo é importante para o agronegócio, para a economia? Primeiro, porque ele é a commodity mais importante que tem. Ele é energia, combustível, energia, uma série de derivados que são fabricados através do petróleo. E ele trata-se do primeiro grande driver com relação a crescimento e recessão econômica. Então, essa queda, ela simboliza que o consumo realmente caiu, porque a oferta já está apertada. Nós sabemos que é uma oferta restrita da commodity. E o consumo caiu a ponto de derrubar os preços, além de uma saída de fundos especuladores dessas posições de petróleo, migrando para a renda fixa, migrando para um ativo mais normal. Qual que é a vantagem de uma queda no petróleo quando nós falamos aqui para o agronegócio nosso? É a paridade como combustível. Porque o frete ele ainda continua muito caro aqui no Brasil, e isso tem atrapalhado o basis local do milho, da soja e de várias outras culturas. Então, sempre que você tem o custo de transporte muito elevado, isso impacta diretamente no basis, porque somos tomadores de preços. Se o petróleo começa a cair, a gente começa a ter defasagem e o preço cai, melhora o basis para quem está vendendo a commodity. Mas eu vejo que com essa queda do petróleo que nós tivemos na sexta-feira, esse relatório é do dia 23, ou seja, é de sexta-feira, infelizmente o mundo não acabou no dia 24, como havia uns comentários ali, nós estamos basicamente even. O que afetou isso daqui? Por que isso daqui não está negativo? Porque o dólar fechou com uma alta, ele fechou com R$ 5,26 na última sexta-feira. Então, houve uma alta muito forte do dólar. Nós comentamos no programa pela manhã que haveria essa chance devido ao dólar DX estar subindo, está em 111 pontos, e hoje a tendência era novamente repetir o movimento de sexta, porque o dólar está subindo aqui 0,6%. Então, o petróleo caiu já, somando sexta e hoje, 6%, e a paridade está even, ou seja, não precisa reajuste para baixo nem para cima. Isso mantém a paridade, falei, o preço não tem expectativa de redução de preço de gasolina e de diesel aqui no Brasil. Então, as vendas de commodities continuarão sofrendo justamente com esses preços dos combustíveis que afetam o preço do frete. Isso dificulta a compra, por exemplo, de milho para o suinocultor, o avicultor, o pecuarista em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, porque esses estados não plantam safras de inverno, eles não têm safrinha. Então eles têm que comprar no tributado de outros estados, Paraná, Mato Grosso do Sul, próprio Mato Grosso, e fica muito caro essa compra, então reduz o consumo no mercado doméstico. Indo para a Bolsa,
de Chicago, nós já vemos aqui o trigo caindo 1,33%, $8,68. O trigo que voltou a bater $9 na última semana, aqui no dia 21, devido àqueles problemas que estão acontecendo, a escalada dos problemas lá no Mar Negro. Esse fim de semana começou o referendo, e aquilo ali mostra-se realmente um problema, porque as pessoas estão indo votar sobre mira de armas, muitos estão com o rosto fechado, coberto, daí a gente, e só dão o nome, pelo que eu li nas matérias aqui, simplesmente dão o nome, não mostram documentos e fazem a votação. Então nem sabemos se eles são realmente moradores ucranianos destas regiões ou são soldados russos se passando por moradores e votando. Eu, na sexta-feira, comentei que eu acredito que essa região leste da Ucrânia vai ter o resultado do referendo positivo para anexação, por causa justamente dessas ameaças dos soldados por lá. Isso é uma escalada muito forte, porque a própria Turquia já falou que não concorda com essa medida. E a Turquia é importante, primeiro, porque ela tem um ótimo relacionamento com Moscou. Segundo, foi ela que intermediou, junto com a ONU, a implantação do corredor humanitário para as exportações. E esse acordo foi realmente um marco. Já são mais de 218 navios que saíram dos portos ucranianos já com commodities agrícolas. Então, o fluxo começou graças a um acordo intermediado pela Turquia e pela ONU. Se a Rússia parte para a anexação, é certo que vai trazer mais retaliações ao país, tanto da União Europeia quanto dos Estados Unidos, e agora a Turquia anunciou que pode fazer isso também. A China já fez uma declaração pedindo que resolvam esse problema, que ela também já está sendo prejudicada. Na China também, falando em China, saiu um boato aí do que o Xi Jinping estava preso nesse fim de semana aí em prisão domiciliar, porque logo tem as eleições lá, ele vai tentar um terceiro mandato, que a princípio é quase certo que ele conseguirá. Há um professor que dá aula em Shanghai, professor Zaidan, lá no Twitter, ele falou que é boato, na verdade ninguém tem 100% de certeza de nada. A princípio parece que é realmente boato, mas não sabemos. Mas se a China começar a ameaçar a Rússia, a gente pode ver realmente uma redução nas escaladas. Mas a gente não sabe como é a cabeça do Putin. Ele já convocou 300 mil reservistas, já está causando revolta na população, mas lá a gente sabe que não pode haver manifestações, então muitos foram presos, e ele decretou 10 anos de prisão para quem deserdar, para quem não for servir o exército. E o Maico falou aqui que o Putin já está preparando 1 milhão de homens, ou seja, mais convocações. E ele, inclusive, fez um alerta, uma ameaça de que poderá usar bombas nucleares para proteger esse território que for anexado, se for anexado. Com todo esse cenário, a gente vê ainda a redução no preço das commodities, principalmente do trigo. Na semana passada, o IGC ele anunciou uma elevação da expectativa de oferta de trigo russo por lá, tanto de produção quanto de exportações. Então, as exportações de trigo russo elas estão projetadas em 36 milhões e meio de toneladas para essa temporada, mas hoje saiu uma notícia na sexta-feira, saiu uma notícia que a Rússia começa a enfrentar problemas de logística, que o armazenamento de grãos já está sobrecarregado, porque quem está comprando o trigo russo é basicamente a China e um pouquinho a Índia. Outros países estão com dificuldades. Com um volume tão grande de exportação, já há problemas de logística, isso vai derrubar o preço do trigo e vai fazer esse fenômeno aqui. Agricultores russos podem plantar menos grãos de inverno. Claro que aqui ele fala que se as chuvas persistirem, está chovendo bastante por lá, mas há um problema de logística também. Então, pode ser que no próximo ano, para a próxima temporada, a gente tenha uma redução ou mais uma redução na oferta global do cereal. O fato é que hoje ele está caindo
1,39%, acompanhando basicamente todas as outras commodities. O milho também está caindo 0,48% hoje, a $6,73 o bushel. Ele que chegou na semana passada a tocar os $7 o bushel novamente, hoje ele está caindo. O milho é a commodity que eu vejo com o cenário mais apertado. Está vindo redução de tudo quanto é lado com relação à oferta do cereal. Estados Unidos já teve redução diária, tem queda de produtividade. Europa com queda de produtividade, vai haver redução diária. A Ucrânia começou o plantio agora também, plantou 0,5% já de sua área estimada, quase 100 mil toneladas. Mas vai enfrentar problemas no plantio também. Já começam a vir relatos na China que há problemas também. Então, a oferta de milho, ela é a mais baixa desde 2012. Então, há essa matéria aqui na capa da Reuters, que ela fala que secas e guerras na Ucrânia empurram estoques globais para uma baixa preocupante. Esse gráfico, ele mostra que a oferta para essa temporada do milho, ele vai ficar mais baixo do que de 2012, que foi aquele ano que deu uma seca gigantesca nos Estados Unidos, uma quebra de mais de 60% na oferta das commodities agrícolas por lá. E esse ano nós estamos nos encaminhando para ter uma oferta, um estoque menor do que 2012. Segundo os cálculos aqui que a Reuters e a IGC fez, a oferta está projetada em simplesmente 80 dias de uso, o que é extremamente baixo. Então, o milho para essa temporada 22-23 realmente com um cenário ultra apertado. Qual que é a esperança do mundo? O Brasil e a Argentina. O Brasil, segundo a Conab e o CDA, deve vir com uma oferta acima de 120 milhões de toneladas. Então, se o clima ajudar aqui, principalmente no verão e depois no safrinha, a gente deve ter uma produção recorde muito acima do que nós tivemos esse ano. O mundo está olhando para a oferta brasileira com a esperança de que nós poderemos suprir parte dessa quebra global do cereal. Isso é algo que vai acontecer ainda, há um desenvolvimento que tem que ser feito. O problema é que a Argentina já anunciou uma queda de oferta. Na semana passada nós mostramos que a Bolsa de Rosário reduziu a oferta de milho em 7%. Tá? Está aqui, a Bolsa de Rosário, queda no plantio, cairão 7% em relação à safra passada, devido ao clima seco. Então, sempre que eu mostro os mapas climáticos aqui, a gente vê uma bolinha de seca ali na Argentina. Então, a esperança do mundo justamente é a América do Sul, porque ao hemisfério norte, muitos problemas. Por que o preço cai? Aí respondendo a Anne aqui, quando o trigo cai, o milho vai junto. Teoricamente, sim, ou a tendência melhor é que ele vá junto, sim, por causa do uso. Parte do uso é para ração. Então, isso daí ele equivale calcula-se pelo ponto de proteína na fabricação de ração. Se o trigo cai e a proteína fica mais barata do que o milho, pela arbitragem dos dois, o milho acaba caindo também. Hoje é esse cenário que nós vemos, né? Acompanhando o outro. O consumo de milho, ele está baixo. Esse é um fato que não tem como nós negarmos. Na semana passada, na sexta-feira, o USDA anunciou os números de vendas, e nós vamos ver aqui que as vendas para essa temporada agora ficaram muito baixas. Aqui está o número, 182 mil toneladas. O mercado esperava números entre 400 mil e 850 mil toneladas vendidas, e veio 182. Então, a demanda por milho nos Estados Unidos para exportação, realmente ela está muito ruim. Quando nós olhamos, o que eu ia mostrar agora que eu esqueci? Quando nós olhamos a fabricação de etanol, eu já mostrei para vocês também o relatório da EIA, Agência Administração de Informações Energéticas, lá dos Estados Unidos, nós vamos ver que na última semana a produção caiu drasticamente, que é esta linha aqui.
Deixa eu deixar ela mais forte, que fica mais fácil para vocês visualizarem. Então, a demanda também caiu bastante na fabricação de etanol. Então, se nós temos redução de vendas, redução de uso doméstico, não tem como ser diferente a não ser o preço cair. O que limita a queda? A condição de oferta muito, muito apertada. Indo para a soja hoje está estendendo a queda da última sexta-feira também. Na última sexta-feira, uma queda muito forte, mas foi um sell-off também de commodities. Hoje ela está estendendo a queda, uma intensidade um pouquinho maior. Lembrando que para ambas as commodities nós estamos ainda no pregão eletrônico ou pregão asiático que nós falamos. O mercado fecha às 10 horas, reabre às 10h30. O farelo de soja caindo e o óleo de soja caindo 1,21%, voltando abaixo de 63 centavos de dólar por libra-peso. O óleo de soja está sofrendo influência dos outros óleos vegetais, principalmente o óleo de palma. O óleo de palma que está com os maiores estoques em 3 anos, e isso tem afetado. A IGC também anunciou um aumento dos estoques de óleo de canola. Então, temos óleo de soja com expectativa de aumento, por causa de safra brasileira de soja muito grande, safra americana, apesar de menor que as expectativas iniciais, na faixa de 120 milhões de toneladas, e aumento de estoque também do óleo de palma. Então, o óleo de palma caiu para a mínima de 15 meses após alerta de um analista mostrando que os estoques estão subindo muito e muito rápido. Então, o óleo de palma caindo acaba afetando o óleo de soja. E pela queda ser acima de 1%, e junto com uma queda um pouquinho menor do farelo, ele acaba influenciando o grão. A soja também, teoricamente, teria fundamentos para ter mais um rally de alta, porque os estoques lá na China estão extremamente baixos. Aqui, ó, preço de farelo na China atinge níveis recordes com oferta restrita de grãos. Então a China atrasou as compras devido aos preços da soja, tanto da Bolsa de Chicago, quanto de prêmio, quanto de frete, custo de reposição muito alto, margem muito negativa, comprou da mão para a boca, foi comercializando os seus estoques baixaram bastante, vou mostrar para vocês aqui, e agora o preço no mercado doméstico acaba subindo bastante, enquanto o restante do mundo tem caído. Se há uma queda na Bolsa e uma elevação na China, nós vamos ver uma melhora das margens para a China em algum momento, talvez ela volte a comprar. Então aqui nós vemos aqui embaixo os estoques de soja nos portos, para ver como está baixo em comparação com os outros anos. Então, o menor estoque desde 2016. Então, teoricamente, a China teria que vir para as compras, mas não está vindo. Realmente, ela está comprando na Argentina. Eu já mostrei um gráfico para vocês, que eu postei lá no meu Twitter, que as compras estão concentradas na China e isso tem roubado parte do programa norte-americano de exportação. Então, está aqui a evolução dos preços das exportações de grãos argentinas, a Argentina que não tem tradição na exportação de grão, e ela tem tradição na exportação do complexo, farelo e óleo. Mas desde o dia 5, olha o volume, como aumentou bastante. Então isso tem roubado parte do programa norte-americano, e nesse momento a Bolsa de Chicago sofrendo influência disto também. Eu acho que esses preços vão começar a reagir à colheita, porque já conhecemos os outros dados, sabemos que é uma oferta apertada, mas sabemos que a demanda caiu bastante por temores de recessão, muito caro, moedas perdendo paridade e todo esse cenário já conhecido. Então eu acho que nesse curtíssimo prazo a colheita, a chegada de produto no mercado, a condição destas lavouras que estão chegando no mercado, tanto de milho
quanto de soja, porque trigo já encerrou basicamente a colheita, serão o driver de preço de curto prazo. Qual que é o risco? B3. O vencimento em novembro continua na faixa de 89, não desce, não sobe aqui dessa faixa, mas final de mês tem vencimento de conta para o produtor rural, tem obrigação financeira para ser honrada, início de outubro também. Será que vai haver um movimento de aumento de oferta, de vendas por esse produtor? Pode ser, isso é pressão para baixo, de exportação começa a cair, e aqui nós dependemos do nosso dólar também, não só da Bolsa de Chicago, aqui também vai cair porque o teto vai começar a ficar mais baixo devido à paridade de importação. Então, eu acho que no curto prazo a gente pode ter uma pressão de baixa no preço do cereal aqui, mesmo com todo esse cenário apertado. Indo para o café que caiu bastante também. Na sexta-feira foi um dia de vendas geral, né? Então, aparentemente pelo gráfico, ele está numa tendência de baixa. Os estoques, eles caíram, já estão em 485 mil sacas na ICI, é o estoque mais baixo desde 99, só que algo começou a chamar a atenção. Lembra que eu comentei com vocês que eu assisti um podcast da Syngenta com 2 técnicos que são produtores de cafés, e eles levantaram uma bola interessante lá. Falou que os números do Brasil não estão fechando. O número de consumo mais o número de exportação é muito acima do número de produção mais estoque. Então, alguma coisa está errada. E não foram os primeiros, há várias pessoas aí que estão no campo comentando, e na última sexta-feira saiu essa matéria aqui, que o governo do Brasil, ou seja, a Conab, admite que há problemas na maneira de levantar os dados. Então, ela vai rever como que estão sendo levantados esses dados, porque realmente os números não estão fechando. Ele até vou colocar aqui para traduzir, mas ele fala aqui, ó, que para refletir melhor a realidade, uma vez que os números de produção têm sido menores que a soma do consumo e das exportações. Então é algo que o mercado realmente olhava. Espera aí, mas se eu consumo X milhões, eu exporto X milhões e a minha produção é 3 milhões abaixo disso, de onde que tem café? Então, a Conab admitiu que vai revisar a sua metodologia de levantamento de números. Quem sabe a gente tenha agora, isso seja o gatilho para a gente ter um estoque monitorado, como tem a ICI, como tem o SDA, ter uma oferta um pouquinho melhor controlada com relação a dados, porque favorece para todo mundo. E hoje o mercado aqui, pelo menos o dezembro, nesse momento no 0 a 0, e o vencimento março uma baixa de 0,12%. Eu acho que o mercado realmente olhou isso, falou, não, peraí, a produção não é tão pequena assim vindo do Brasil, não precisamos nos desesperar. E a única commodity que está subindo hoje, o açúcar, alta de 2,13% no vencimento outubro, 18,67 centavos de dólar por libra-peso. O vencimento março é 17,79 a 0,85. E o açúcar branco na Bolsa de Londres também subindo, hoje 0,71 de alta, 536 dólares por tonelada. O prêmio de branco foi para 211 pontos. Então, mostra que há uma escassez de açúcar no mercado nesse curto prazo, há uma expectativa de uma safra muito grande para a próxima temporada, mas, por enquanto, a escassez está presente, a oferta é apertada. Prêmio de branco bem elevado vai fazer as refinarias de açúcar buscarem a matéria-prima e isso sobe. Então, é uma dinâmica que a gente já está conversando já há algum tempo e o preço tem reagido a esse prêmio de branco aqui, puxando a demanda do açúcar bruto na Bolsa de Nova York. E nós vemos aqui que pelos percentuais de alta, realmente a restrição de oferta está no curto prazo. Nós fizemos um estudo para o açúcar, para quem é assinante do Commodities em Foco, foi mostrado esses fundamentos lá, quem entrou posicionado através do call que a Inside fez, deve estar apurando o lucro já nesse momento. Então, esse foi o programa de hoje. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, por que a arroba do boi está caindo? Porque os frigoríficos compraram bastante a termo, então isso foi uma boa notícia para o produtor. A gente fala, o produtor vende a termo, se ferra. Agora é o contrário, porque ele vendeu a termo num patamar mais alto.
Então agora o boi caiu, ele só vai entregar, mas ele recebe arroba que ele negociou no passado. Então, escalas relativamente confortáveis, frigorífico recebendo bastante boi a termo agora. Saiu o número do IBGE semana passada mostrando que o rebanho nosso aumentou também, e o consumo no mercado doméstico está um pouco desaquecido ainda. E eu acho até o que tem segurado as cotações desses patamares de R$300 arroba é a exportação, que está muito forte. Porque se a exportação tivesse fraco, na bolsa a gente já teria essa cotação da arroba abaixo de R$300. No físico já está abaixo. No físico está bem abaixo de R$300, 290, 280, dependendo da praça, ali próximo a São Paulo, devido ao diferencial de base. Mas eu acho que é isso, frigorífico confortável nas suas escalas e mercado doméstico com consumo retraído ainda. Quem exige menos investimento tem soja coin. É isso aí, soja voltando a 14 bushel, como você tinha dito. Boa, foi um chute, Paulo. Foi um chute. Preço de fertilizantes caíram na semana passada. MAP, KCL principalmente, a ureia se mantém sustentada, mas a ureia é aquela história, né? Depende de gás natural. O gás natural caiu bastante na semana passada, veio abaixo de $7 o bushel lá nos Estados Unidos. A Europa também caiu, mas o cenário é complicado. Então, para nitrogenado, eu prestaria muito atenção, principalmente na relação de troca. Agora, fosfatado e potássio, ele está com um cenário um pouquinho menos complicado com relação a tanto a oferta quanto com relação a preços. Claro que dependemos muito da taxa de câmbio aqui no Brasil. Então, nitrogenado para o Safrinha 23 eu prestaria muito atenção, enquanto que para os outros a gente tem um cenário um pouquinho menos complicado, podemos dizer que até quase que confortável nesse momento. Então, para a gente fechar, pessoal, vamos dar o like aí, por favor. Aqui, vamos ver aqui na BMC, petróleo, já mostrei, né? Petróleo caindo 1% no dia de hoje. A China vai entrar comprando forte, eu também acredito, principalmente petróleo, já que as usinas estão voltando agora, nesse momento, a refinar a commodity. Então, eu ainda tenho um viés de alta para o petróleo para o fim do ano. Não vou dizer que eu esperava uma queda dessa, que eu não esperava, mas eu ainda tenho um viés de alta para o petróleo para o fim do ano. Então é isso aí, pessoal. Vamos dar o like. Agradeço a todos. Hoje, daqui a pouquinho, já estou pegando o avião, indo para o Espírito Santo, participar de um evento sobre café, o Vitória Coffee Summit, e voltamos amanhã na primeira hora do Agro. Todos tenham um ótimo dia. Tchau.